Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Júnior Trovão quem vos fala. Esperar os homens de Deus, as mulheres de Deus aí entrarem nessa live. Sejam muito bem-vindos aí nessa live aí às 8 horas e 1 minuto. Compartilhe essa live com seus amigos aí, vamos falar rapidamente aí um assunto que está acontecendo agora no Brasil, né? O assunto que vou tratar aqui em rápidos minutos, na verdade já acontece ao redor do mundo. Lá é muito comum e aqui no Brasil de uma forma muito sutil, que veio de forma gradativa, mas agora parece que já estão mostrando as garras no que tange a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, só esperar os irmãos aí chegar mais um pouco e a gente falar desse assunto que está acontecendo aí no nosso país agora, sobre a perseguição contra a igreja de Cristo, né? Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí. Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão chegando agora nessa live aí, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, pastor Leandro Ferreira, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor Leandro Ferreira. Olha aí. Deus abençoe. Os irmãos estão chegando aí. Meus irmãos, vamos tratar esse assunto aí em rápidas palavras. Quando a gente observa a Bíblia, olhando para a Bíblia, né? A gente observa que Jesus tinha dado uma ordem para a igreja primitiva, que eles deveriam receber poder. O Senhor disse que eles deveriam ficar em Jerusalém e até que do alto eles fossem revestidos de poder. E só pudessem sair de Jerusalém após serem revestidos para poder pregar com autoridade e com poder o Evangelho. Enfim, os 120 foram para dentro do cenáculo, como todo mundo sabe, e eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles estavam tão cheios de Deus que alguém chegou a pensar que eles estavam bêbados. E Pedro, no capítulo 2, verso de número 11, se levantou, e a Bíblia vai dizer que Pedro, levantando, disse que aquilo ali não era bebida, que aquilo ali não era mosto, não era vinho, mas que era a promessa de Joel 2:28, onde todos estavam cheios da presença do Espírito Santo. Enfim, a igreja recebeu poder, a igreja pregou, a igreja recebeu a graça de Deus, foi revestida, mas o propósito principal a igreja não estava realizando. A igreja estava agora acomodada em Jerusalém, centro religioso do mundo. Jerusalém, imagina o povo cheio do Espírito Santo, vivendo numa cidade, embora debaixo de perseguição, estava debaixo de um jugo, debaixo do jugo de Roma, mas mesmo assim a igreja ficou acomodada em não querer sair de Jerusalém para pregar o Evangelho. E o que Cristo vai permitir? Vai permitir que Saulo de Tarso venha assolando a igreja, recebendo carta das autoridades, autorização das autoridades para perseguir a igreja. Mas foi com aquela perseguição que Saulo, entrando inclusive dentro das casas, dentro das sinagogas, observe aonde chegou o nível, né, da lei, entrando dentro das casas, dentro do local de culto, e tirando os crentes dali de dentro, açoitando, outros encerrando em prisões. Uma perseguição começou, mas foi dentro dessa perseguição que aqueles 120 crentes, junto com a igreja, de fato foram levados a sair
e pregar o evangelho, como Filipe desceu para Samaria, outros pregaram na Judéia, e assim sucessivamente, mas isso aconteceu através da perseguição. Só através da perseguição que a igreja primitiva, após receber o poder do Espírito Santo, a igreja sai e a igreja começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, foi justamente após aquela perseguição que a igreja saiu. A igreja, ela consegue resistir bem à pressão. A igreja, ela consegue resistir os intempéries dessa vida, porque a igreja, de fato, ela está revestida com o poder do alto. Ela está revestida com uma autoridade que não é desse mundo. Ela está revestida com uma autoridade, com um poder que vem do céu. Vem da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que nos batiza com o Espírito Santo e também com fogo. O próprio João disse isso no Jordão, em Mateus, no capítulo 3, quando ele observou aquela multidão, e ele disse: eu, na verdade, vos batizo com água, para a remissão de pecados, mas vem um que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Ele está falando de Jesus, Jesus que batiza. Então nós temos esse poder dado por Cristo, até porque Jesus disse para os seus discípulos que eles sairiam para pregar, e Jesus lhe daria poder e autoridade para pegarem serpentes e escorpiões, e que se bebesse alguma coisa mortífera, não faria dano algum a eles. Então, nós temos um poder que vem do alto, e a igreja resiste bem à questão da perseguição, à questão da pressão psicológica, da pressão espiritual, da pressão emocional. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas era que para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, certamente nele nós também vamos vencer. Então, a gente observa que a igreja saiu após aquela grande perseguição gerada por Paulo através da autorização das autoridades da época. Então, observe, Paulo um religioso, mas para que pudesse também ter respaldo à sua perseguição, ele precisou de um amparo da lei, para que ele pudesse, de fato, perseguir a igreja naquele momento. Mas até com a perseguição de Saulo, Deus já tinha um projeto com o próprio perseguidor. Então, às vezes a gente também não deve orar para que Deus mate quem persiga a igreja, porque às vezes é justamente nesse momento que homens maus podem ver de fato quem são os homens bons e mostrar que de fato o evangelho não é apenas uma religião. Embora religião significa religar a Deus, mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é poder de Deus para aquele que nele crê. Para muitos que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é justamente nesse momento de perseguição que a igreja precisa mostrar quem ela é. E por mais que nós achássemos que não haveria no Brasil essa perseguição contra a igreja, as pessoas parecem que as autoridades, alguns parecem que só queriam de fato uma razão para que pudesse de fato também perseguir a igreja. Porque na verdade é isso que nós estamos vendo nesse exato momento. Eu acho que pode se fechar de fato muitas outras coisas, muitos outros ambientes, porque na verdade alguns outros ambientes que estão fechados pode causar talvez alegria momentânea, alegria passageira, pode causar uma distração, mas a igreja, quando ela exerce seu papel, quando ela exerce a sua função de representante do reino de Deus aqui na terra, a igreja de Cristo, a igreja que é eu, que é você, ela de fato, e a igreja templo, ela passa a ser no hospital, e nós passamos a ser os agentes desse hospital. Passamos a estar ali como agentes de Cristo, aqueles que receberam algo que não é nosso,
Poder de Deus. Poder de Deus que é capaz de curar uma pessoa que está enferma. Poder de Deus que é capaz de sarar um enfermo, de curar alguém, de expulsar um demônio. E nós, como servo de Deus, temos a palavra de Deus na nossa boca e arraigada dentro de nossos corações. E dentro de um tempo, nós conseguimos liberar uma palavra para alguém. Nós podemos liberar uma palavra de vida, podemos liberar uma palavra de esperança, podemos liberar uma palavra de libertação para essa pessoa, porque a palavra de Deus de fato liberta. Jesus mesmo disse que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E num momento como esse, em que a igreja suporta bem esse período que nós estamos passando de pandemia, a verdadeira igreja, ela sabe do risco que está correndo. Nós, como crente, sabemos dos riscos que estamos correndo nessa vida, de ser morto no meio dessa pandemia. Mas a gente não pode temer a morte. Mesmo sabendo que podemos morrer, a gente não vai temer a morte. Não dizemos que o vírus não existe jamais. O vírus existe, é letal e tem levado a vida de centenas de pessoas. Tem destruído a vida de centenas e milhares de pessoas. Mas nós, como igreja, ainda que sejamos abatidos por esse vírus, porque não estamos livres de morrer. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado, outros morreram ao fio da espada, não escaparam da morte, morreram. Todos que servem a Deus estão sujeitos a morrer, mas ainda assim continuaram pregando o evangelho. Não omitiram da sua missão, não se isentaram-se da sua missão de pregar o evangelho. Continuaram pregando o evangelho, falaram do evangelho, mesmo em iminência de morte, mesmo eles estando aí suscetível a morrer, como foi o caso de Paulo, como foi o caso de Pedro, como foi o caso de Tiago, como foi o caso de Felipe, de André. Eles morreram, mas ainda assim não deixaram de pregar o evangelho. Nós não podemos recuar numa hora como essa. E assim está acontecendo. A igreja não quer recuar, mas estão tentando recuar a igreja. Atenta bem para isso que eu vou dizer agora. A igreja não está recuando, mas através das leis estão tentando recuar a igreja, porque sabe que a igreja, embora somos nós, eu consigo ser igreja dentro da sua casa, dentro da minha casa. Você consegue ser igreja dentro da sua própria casa. Eu consigo ser igreja andando pela rua. Isso não é dúvida. Não há maior dúvida que nós conseguimos ser igreja em qualquer lugar. Então, mas aonde é que nós nos reunimos? Aonde é que eu te vejo? Aonde é que você me vê? Aonde é que a gente consegue ver aquele amigo que a gente não consegue ver durante a semana? Aonde é que a gente consegue ver o parente que a gente não consegue ver durante a semana, se ele também for cristão e congrega na mesma congregação que congregamos no templo? Então, o templo é um lugar onde nós se reunimos, onde nós conseguimos ver quem nós amamos também. E ali aprendemos da palavra de Deus, cultuamos ao Senhor ali dentro e nos reunimos, cumprimos o que está no Salmo 133, que os irmãos estão vivendo em união, que os irmãos estão unidos. Observe até o próprio propósito do cenáculo. Se não fosse importante um local, Jesus não diziam para eles, não dava aquela orientação também para que eles subissem ao cenáculo. Os discípulos não subiriam ao cenáculo, eles receberiam o poder do Espírito Santo nas ruas, mas eles se reuniram no cenáculo e foram buscar a presença de Deus, porque o cenáculo era um local de busca. Então é importante o templo também. Existem pessoas ainda que ainda estão precisando ser alimentadas. Existem pessoas ainda que estão precisando aprender. E o templo é o local mais próximo. E o que é que eles estão fazendo? Estão usando a questão também da pandemia. E estão agora articulando leis e injetando na mente das pessoas que a igreja não é essencial nessa pandemia. A igreja é essencial nessa pandemia, mas estão encurtindo pouco a pouco a perseguição contra a igreja. Eu vi hoje a ministra do STF, Carmen Lúcia, ela tirou das escolas, ela tirou das faculdades. Não se pode mais ter a Bíblia. Não pode ter a Bíblia ali dentro.
Antigamente era como se fosse uma obrigação ter a Bíblia ali dentro, porque uma biblioteca que se preza não ter a palavra, o livro mais vendido do mundo, é uma afronta, irmãos. Qual é o problema de ter a Bíblia? Qual é o mal que a Bíblia causa? Mas já tiraram a Bíblia de dentro de Brasília. Eles estão pouco a pouco tirando os símbolos cristãos de dentro dos lugares mais importantes dessa nação. Eles estão perseguindo pouco a pouco. E isso hoje já estão privando a gente de ir ao templo. Já estão tirando a Bíblia das faculdades, das escolas, já estão tirando gradativamente. Isso para chegar ao ponto de dizer que a gente não pode mais pregar o Evangelho e que algumas palavras talvez não podem ser ditas como na China ou na Coreia do Norte, onde fica uma câmera dentro dos templos, ou fica um agente do governo lá dentro fiscalizando o que o pastor vai dizer, porque segundo consta, dentro da Coreia do Norte, o pastor só pode falar o que o governo permite. Daqui a pouco vão implantar um projeto de lei que vai diminuir o nosso poder de fala, dizer o que a gente deve falar, o que a gente deve pregar. E o que está acontecendo? Nós estamos assistindo tudo de braço cruzado. A gente está assistindo tudo de braços cruzados sem fazer nada. Pastor, mas a igreja não vai parar com isso. Mas eu acho melhor, muito melhor, evangelizar o Brasil com a liberdade de expressão, com a liberdade religiosa. Como o país aí é laico, não tem uma religião oficial, então eu acho melhor, o Estado é laico, eu acho melhor a gente evangelizar como está do jeito que está agora, sem nenhuma restrição. Porque imagina, muita gente não vai querer pregar. Tem gente que já está com medo do vírus. Você acha que vai pregar sobre pena de ser preso? Não vai, irmãos. Muita gente que está dizendo que a igreja não precisa, que isso é só pandemia, mas se você observar, os projetos, os decretos estão sendo baixados a cada dia e estão perseguindo a igreja. Você observa que o advogado da AGU, o Mendonça, ele discursou a favor da igreja, mais de 15 minutos a favor da igreja, que a igreja é essencial nesse processo de pandemia. Mas o que os ministros do STF fizeram? Nada. Não, é como se não ouvisse ele falar, manter a sua posição, e mandou deixar a critério dos governadores, mandou deixar a critério dos prefeitos e governadores. É eles que mandam se a igreja vai fechar ou não. Irmãos, a gente não pode brincar mais, a gente não pode brincar com a lei, não podemos fechar os olhos e dizer aí, ó, a política é diabólica. Olha os homens que nós colocamos no poder, olha o que eles estão fazendo com a igreja agora, olha o que eles estão fazendo conosco. Oh, Deus está permitindo isso para que nós abramos o olho. Oh, Deus está permitindo para que a igreja desperta como igreja. A gente precisa orar mais, porque eu acredito numa intervenção, eu acredito que Deus pode entrar na mente daqueles homens e mudar a mente deles, eu acredito que Deus pode salvar aqueles homens, eu acredito que Deus pode salvar os prefeitos, os governadores, mas vocês estão vendo com seus próprios olhos, é a lei que está mexendo com esse país. Eu já disse e vou tornar a repetir, a única coisa que pode impedir do trovão pregar o evangelho de forma liberal, de forma normal, sem ter o seu direito cerceado, é a lei. Só a lei pode me impedir, entre aspas, de eu pregar o evangelho. Então, meus irmãos, abra os olhos nessa hora final. Por incrível que pareça, escute o que eu vou falar. Existe gente se infiltrando dentro das igrejas. Existe crentes que se dizem crentes, infiltrando-se dentro das igrejas, sendo comunista e fazendo a cabeça dos mais fracos. O próprio ex-presidente da República falou isso em suas entrevistas. Ele disse: estamos colocando o nosso povo dentro das igrejas para fazer a cabeça do povo concernente
influência política. E olha o que está acontecendo aí, ó. A gente dizendo que a política é do diabo e o diabo usando os seus adeptos e aí, ó, tirando o nosso direito de pregar o evangelho, está cerceando o nosso direito de pregar o evangelho. E Deus me trouxe aqui para abrir seus olhos. Vamos abrir os olhos, vamos orar, mas vamos agir, vamos orar, mas vamos fazer a diferença. Nós somos 70 milhões, olha para o trovão, 70 milhões de evangélicos. Nós não podemos ser escravizados por meia dúzia de pessoas. A gente pode sofrer uma perseguição, sim. A igreja pode ser perseguida, pode, porque é bíblico. É os últimos dias, mas a gente não vai deixar isso barato, irmãos. Eu acho melhor a gente pregar o evangelho de forma liberal, a gente pregar o evangelho de forma normal, sem restrições. Eu quero ir para a praça pública e pregar o evangelho. Eu quero ir ali para as ruas e fazer a minha cruzada. Eu quero colocar uma caixa de som, como a gente faz aí, e pregar o evangelho. Agora, ter o meu direito cerceado, ter o seu direito ser cerceado. Imagina eu ter que pedir autorização à polícia para me poder pregar na rua. Imagina eu ter que pedir autorização à polícia para que eu possa realizar um culto no templo. Irmãos, ou a gente se une agora, ou a gente se une em oração, ou a gente se une em força, em poder também de falar, não ficar de braços cruzados, as coisas acontecendo e os nossos direitos sendo tirados. Irmãos, não podemos nos calar nessa hora final. Aprenda, se você pegar Paulo falando em da sua defesa, se eu não estou enganado, em Atos 22 ou 24, Paulo falando em sua defesa, o que Paulo disse? Vocês querem me dar uma coça, vocês querem me surratear, mas vocês precisam saber que eu sou um cidadão romano. Paulo era judeu, mas tinha dupla nacionalidade, e por conhecer seus direitos como cidadão romano, ele pediu para ser julgado perante o imperador. Então escute, irmãos, Paulo era crente, conhecia de Bíblia, Paulo era culto, mas também conhecia seus direitos como homem, como cidadão que Paulo era. Então aprenda, irmãos, aprenda a exercer seu papel, aprenda a exercer seu papel como crente, aprenda a exercer seu papel como cidadão. O próprio Jesus deu exemplo de cidadania. Ele disse: Pedro, pega aquele peixe ali, e dentro da boca daquele peixe tem 2 moedas, paga por mim e por ti, porque dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Até Jesus soube agir como cidadão. Olha que coisa interessante, tem gente que olha assim, ó, e diz assim: não, pastor, a igreja tem que ficar, pá. A igreja tem que ficar de lado dessa situação que está acontecendo. Que isso, irmãos? A gente não conhece Bíblia. Você sabia que tem muita gente que por não conhecer é destruído a palavra de Deus? Você sabia que na cruz do Calvário, você sabia que as pessoas que eram crucificadas, após a crucificação, ela teria que ser enterrada como indigente, jogava-se no lixo, não tinha direito a um enterro, não deixavam ser enterrada. Isso era o que Roma dizia, isso era o que o governador dizia, não poderia enterrar. Escute bem, Jesus só não foi enterrado como indigente, Jesus só não foi deixado naquela cruz lá para apodrecer, porque um senador chamado José de Arimateia foi até o governador e disse: eu sou discípulo dele secreto, eu amo aquele que está na cruz, e eu quero te pedir, governador, não deixe o meu mestre naquela cruz, não deixe ele morrer como uma pessoa qualquer. Ele não era o qualquer, ele é o meu mestre. E naquela época não podia tirar uma pessoa da cruz, tinha que deixar morrer, tinha que deixar apodrecer, tinha que deixar ser comido pelos bichos. Mas um senador, um político foi lá, usou a sua influência, tirou Jesus da cruz e deu
o seu sepulcro para Jesus ser sepultado. Então não brinque, irmãos, não brinque. A igreja precisa usar seus direitos, a igreja precisa usar seus recursos, a igreja precisa agir com inteligência. Você tem que ser inteligente, eu tenho que ser inteligente. O que adianta eu orar no monte? O que adianta eu ir para a vigília? O que adianta eu fazer campanha? Eu estava agora fazendo uma campanha de 7 dias no monte, eu estava clamando por essa nação. Eu sei que quem ora, Deus dá resposta, mas eu estou aqui porque também estou agindo. Não adianta apenas orar, você tem que agir. Lembra quando Ana fez um voto? Ana disse: se tu me der esse filho, e tu me der esse filho varão, eu lhe darei a ele e a ti, enquanto ele viver será seu, não tomará bebida forte e nem passará navalha na sua cabeça. Mas a Bíblia diz que Ana foi para casa, ela chegou em casa e teve relações sexuais com seu marido Eucana. O que é isso? Não basta apenas orar, ela teve que agir, e Ana agiu, e o Senhor abriu a sua madre. Então escute isso, precisamos se resguardar e usar todos os recursos que nós como igreja temos nessa terra. Então, Deus me trouxe aqui para dizer: estamos sendo perseguidos, mas nós vamos ficar de braços cruzados. Eu prefiro, como eu acabei de dizer, eu prefiro pregar o evangelho como está. Eu quero continuar pregando o evangelho sem restrição. Eu quero continuar aí no templo sem restrição. Não podemos, irmãos, fechar os olhos diante de tão grande ameaça que está sobre nós. Olha para cá, vai chegar a época de uma perseguição mundial, de uma ordem mundial, e quem não cumprir vai sofrer as sanções. Mas enquanto isso não acontece, enquanto estão querendo implantar aqui no Brasil, enquanto nós, como igreja e como cidadão que somos, puder postergar isso, nós vamos fazer, nós vamos agir. Irmãos, somos 200 milhões de brasileiros e não podemos ficar na mão de meia dúzia de pessoas. Não podemos. Devemos respeitar as autoridades, sim, porque elas são constituídas por Deus, mas desde o momento que começa a ferir nossos princípios cristãos, aí não. É interessante, eles são a favor de tudo quanto é imundícia, tudo quanto não presta, eles são a favor. Agora, pregar o evangelho, estão dizendo que já por aí, que já não é essencial. Já estão dizendo que a gente tem que ficar dentro de casa. E se você não sabe, já tem cidades no Brasil que estão parando cultos de crentes que estão acontecendo dentro das suas próprias casas. Em Mauá foi um exemplo. Lá dentro, em cima do monte, já não deixaram um lugar restrito, aberto. A polícia foi lá e mandou parar a oração. Então, estamos aí, sofrendo uma perseguição, está começando e a gente está de braço cruzado, acuado dentro de casa. O povo ficando com fome. O povo, e olha o que os governos miseráveis estão fazendo. Estão quebrando as empresas, estão deixando o povo sem emprego e fazendo com que o povo vá na prefeitura pegar cesta básica. A gente não quer cesta básica, irmão. A gente não quer ficar dependendo de governo nenhum. A gente depende de Deus e do suor do nosso rosto. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Eu vim aqui te dar esse alerta. E se Deus permitir, eu volto amanhã aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu vou agora fazer uma live. Missionária Andréia, Deus te abençoe, minha amiga. Manda um abraço para o pastor Daniel Candeias. Eu vou agora fazer uma live agora numa página chamada Futebol Gospel Resgate. Eu vou postar agora aqui no meu Facebook. Eu quero que vocês vão lá. Eles já estão me esperando. Eu só passei aqui porque eu não poderia deixar de fazer esse alerta para a igreja. E eu quero dizer para vocês, muito atento, que essa pandemia revelou muita coisa, muita coisa. Muitos homens que se diziam bons colocaram o caráter de fora. 2022 está vindo aí. Ou a gente muda nossa concepção, ou estaremos cavando a nossa sepultura para ser perseguido e, entre aspas, escravizado
por essas leis demoníacas de homens demoníacos que estão hoje no poder que nós colocamos. Nós colocamos. O que mais me dói é saber que foi meu voto que colocou homens maus para reinar sobre nós. Mas a gente ainda pode mudar esse quadro. A gente ainda pode mudar isso. 2022 é logo ali. Deus te abençoe. Vamos lá. Página do Futebol Gospel Resgate. Estarei lá agora naquela live em nome de Jesus. Um abraço.